Pronto. bom aí, né? Nas internet, né? Michel. Então, assim, então vamos começar. Então, deixa eu apresentar todo mundo rapidinho aqui, para todo mundo saber quem está aqui. Então, eu vou pela ordem das telas que estão me aparecendo aqui para mim, tá bom? Então, Guilherme, coordenador da CCM-ANSP, professor da rede pública. Claudião, coordenador do interior, também professor. E Denilde, primeira vice da CCM-ANSP, professora. Luiz Danone, coordenador do interior, agente penitenciário. Milton, professor, coordenador do interior, região de São José do Rio Preto. O Danone é da região de Presidente Prudente, Denilde de Bauru, Claudião de Peruíbe. Abigail, professora, também ela era coordenadora da ABC, mas está com Covid e está lá em Rubinéia. Está se recuperando lá em Rubinéia. Também professora. Está aqui a Elisângela, da equipe da Marcialia. A Nilce, nossa secretária da CCM. O Moreno está só com foto. Está em... A gente já falou que estava em atendimento médico. O Cláudio, que é da equipe da Marcialia. A deputada Marcialia. A deputada Bebel. O Michel, que é coordenador do interior também, é do Judiciário, é lá do Sintrajus. E a Ana e a Regina. A Ana é coordenadora da capital, Regina, segunda vice da CCM-ANSP, ambas de São Paulo. Bom, a gente tinha colocado, então, como proposta de pauta, alguns assuntos que nós temos aqui. O ponto que mais nos chama a atenção, viu, deputadas Márcia e Bebel, é sobre os gastos que estão sendo feitos no IANSP nesse período, né? Nós já pedimos para a superintendência, para o DECAN, já enviamos ofício solicitando o quanto que foi gasto, ou quanto está sendo gasto do IANSP em relação ao Covid, principalmente nos hospitais do interior, né? O quanto que isso já foi gasto e quantas pessoas foram atendidas, quantos usuários de IANSP foram atendidos pelo Covid no interior. Porque na capital nós temos um número, porque é o pessoal que usa o Hospital do Servidor Público. Esse dado nós temos diário. Mas no interior nós não temos. E nós já pedimos para eles e eles não respondem. Simplesmente não respondem. E nós precisamos, a gente pensou na ajuda de vocês para que a frente parlamentar, que vocês como parlamentares possam cobrar, né, para que a gente tenha esse retorno. Né? A gente tem uma grande preocupação de quanto foi gasto, quanto está sendo gasto, né? Porque a gente tem receio que o orçamento do IANSP já tenha ido para o espaço nesse ano de 2020. Né? Vocês devem lembrar que o nosso orçamento é de 1 bilhão e 400, quase 1 bilhão e meio, e a gente já tem ruídos dizendo que o dinheiro já está acabando, já acabou. Então, além dos gastos em Covid, em internação, o que a gente também precisa saber é o quanto está sendo gasto em teste de Covid. Tá? E esses testes, quem está fazendo na capital? Se é o Hospital do Servidor ou se é a Biofest, que é um credenciado, né? O Hospital do Servidor ele foi identificado como um laboratório em condições de fazer os exames. Então, a pergunta da gente é saber se o IANSP está gastando dinheiro no convênio ou se está usando o material próprio do Hospital do Servidor Público. Então, para a gente começar a bater papo, a gente começa por aí. A Bebel já levantou a mão, então já passo para a Bebel se pronunciar. Porque eu vi aqui que tem uma coisa que eu acompanhei com a Márcia, do Covid no sistema prisional, né, Márcia? Eu acho que é importante ela se dedicar a isso, eu vou me ater a essa questão e meio que dar um encaminhamento, que também não, acho que não vai ser diferente de todos, mas eu acho que nós vamos ter que fazer um pouco o que a gente fez, não sei se o doutor César já entrou,
e a gente estava com problemas de fazer testagem nas casas dos idosos, assim como nas tribos indígenas. E eu fiz um trabalho, uma petição, uma representação no Ministério Público, e o legal é que isso acabou obrigando o governo a fazer essa testagem na casa de idosos e também nas tribos indígenas ali de toda aquela parte ali de Itanhaém, aqueles lados de lá, e depois o Ministério Público Federal entrou em contato comigo e, de certa maneira, obrigou que se virasse meio que uma regra nacional no que diz respeito aos indígenas. E o Ministério Público Estadual no que diz respeito aos idosos. Bom, eu entendo que nós temos que fazer o seguinte, como eu sei como é que funciona esses negócios aí de superintendência, né, até porque a gente perde essa paciência, né, Guilherme, é uma enrolação, é um enrolation, né, isso aí. Eu acredito que eu gostaria, pelo meu mandato, de fazer uma representação ou uma petição, e aí eu preciso dos dados pormenorizados, né? Pode ser o mandato meu, da Marcialia junto, não tem problema, ou a bancada do Partido dos Trabalhadores, mas deixa o meu, da Marcialia, que estamos aqui, e a gente, então, pedir essas informações. Mas eu quero uma coisa assim, muito mais pormenorizada. Assim, você falou da questão da testagem, falou do orçamento, de onde está saindo e de onde não está saindo. Por quê? Por que a gente chama atenção para isso? Porque a gente começou esse período, né, já de pandemia, dando carta branca para o governador, não é isso? Flexibilizando a lei de responsabilidade fiscal no tratamento da Covid. É isso que a gente fez. Nós não criamos nenhuma. E olha que foi assim, um negócio meio voltado para o direito à vida. Agora, se está saindo dinheiro do convênio, é isso que a gente tem que pensar. Não está correto, porque ele pode gastar, né, diante da flexibilização do artigo 85 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, essa é uma questão que é importante, Márcia, eu vou fazer o modelo, nós duas assinamos, para mandar, e eu não acho que tem que ficar lá no HSP, não, vai na mão do Carlão, vai na mão do Malufinho, vai para a Casa Civil, vai para o governador, porque mostrar que a gente está de olho, ninguém é besta aqui. E, além do que a gente faz protocolar, Márcia, publicar na capa do Diário Oficial também, entendeu? Para a gente dar essa coisa assim, porque aquele PDO lá, me desculpe, não viu. Eles foram lá, olharam e daí? Né? O que trouxeram de elementos? Eu acho que nós temos mais condições de fazer isso. Então, acho que nós podemos, nós duas, fazer isso. O doutor César faz o modelo, tudo certinho. O Guilherme passa, Guilherme, o que é para perguntar. Eu vou acrescer dessa lei de responsabilidade fiscal, né? Também a questão do convênio do IANSP, e dar o nosso pedir, né? Que seja, como é que eu falo? Delineado ponto a ponto, né? O que foi gasto com Covid e o que não foi em todo o estado de São Paulo. Exatamente. Boa. A Márcia está pedindo para falar também, então eu vou passar para a Márcia e depois eu passo para o Claudião, tá? O Claudião também já levantou a mão lá, mas então agora a Márcia. Rapidamente, Bebel, eu tenho acordo, acho que a gente tem que fazer mesmo, solicitar essas informações. Eu pedi para o Cláudio, que é meu assessor, estar aqui nessa reunião, porque a gente tem trabalhado esse tema do IANSP desde 2015. Né? A gente sente muita dificuldade da parte do governo do estado de São Paulo em cumprir com a obrigação dele de colocar os recursos necessários para que o IANSP tenha condições de dar atendimento de qualidade para os seus associados. E o IANSP, cheguei até a conversar com o secretário da Fazenda uma vez, o Cláudio estava comigo, e eles sempre se esquivam dessa discussão de que o Estado tem que colocar a sua cota parte
para, vamos dizer assim, para financiar o IANSP, porque existe uma lei que regulamenta isso e o Estado não cumpre essa lei, né? Lá na Assembleia, quem cuidava muito proximamente desse tema era o Marcos, o deputado Marcos, que era de Osasco, Marquinho. E ele, junto com a gente fez várias reuniões e resultou no final, que a Bebel disse que vocês, inclusive, já fizeram um debate sobre isso, no PLC 52. O PLC 52, segundo o pessoal do IANSP, nós conversamos com várias categorias, com várias pessoas, inclusive o pessoal do servidor foi quem nos pediu naquela época para a gente poder ajudar a passar o projeto de lei, porque transformava o IANSP numa autarquia e permitia que o governo do Estado colocasse mais recursos para o financiamento. Eu conversei várias vezes com o Carlão Pignatari, nós conversamos, a bancada, enfim, várias pessoas entraram nesse debate na Assembleia e eles diziam que eles iam votar logo o projeto, tanto é que nós votamos a urgência do projeto, o projeto está em regime de urgência, porém, isso acabou caindo no esquecimento, mudou a direção do Hospital do Servidor, mudou a direção do IANSP, e a gente acabou não dando conta disso. Fora isso, a gente sabe que dos 645 municípios do estado de São Paulo, acho que 138, segundo o levantamento que foi feito pela minha assessoria, somente tem atendimento médico. Quer dizer, então quase 500 municípios não têm atendimento médico disponibilizado pelo IANSP, né, porque não tem recursos suficientes para fazer esse atendimento. E alguns hospitais com os quais a gente conversou aí oportunamente diziam que tinham interesse em fazer esse atendimento, hospitais de ponta, né, como o Hospital Carlos Mauzoni aqui de Matão, a Santa Casa de Araraquara, e a gente conseguiu caminhar muito pouco, porque o governo do Estado, Bebel, o governo do Estado, ele não tem interesse em financiar o sistema de saúde do servidor público. Então, eu penso que tem que ser uma luta, e acho que a Bebel tem aí um acúmulo muito grande na discussão dos servidores, mais que eu até, para a gente poder fazer esse debate, fazer esse enfrentamento e exigir que o governo do Estado de São Paulo cumpra a obrigação que é dele, né? E que ele não coloca no orçamento. Eu, inclusive, no último orçamento, eu coloquei emenda para o IANSP, né? Não foi direcionada a emenda para o IANSP, e a gente tem aí muita dificuldade em relação ao governo do Estado com o orçamento do IANSP. Nós fizemos, eu não fiz do IANSP porque eu não sabia que eles estavam utilizando os recursos para o atendimento geral do IANSP para tratar o Covid. Porque, como bem disse a Bebel, a gente aprovou várias possibilidades do governo do Estado utilizar outros recursos, inclusive o governo federal repassou dinheiro para o governo do Estado para tratamento do Covid. Né? E eu não sabia que eles estavam usando o orçamento do IANSP e acabando com o orçamento do IANSP. Nós estamos ainda no mês de julho, portanto, nós temos 6 meses pela frente ainda. Então, tudo isso, acho que eu e a Bebel temos que fazer requerimentos conjuntamente, pedindo essas informações, de quanto foi utilizado do orçamento, para que foi utilizado. Depois a gente conversa, a minha assessoria conversa com a assessoria da Bebel, e a gente faz esses requerimentos, perguntando quantas pessoas foram atendidas, quanto foi gasto do orçamento. Enfim, o que vocês pretendem saber. E nós estamos, a Bebel também participou, nós temos feito várias conversas com o pessoal do sistema penitenciário, com o pessoal do sindicato, com o pessoal da OAB, com o Procurador-Geral de Justiça. A gente tem feito, inclusive eu estou pedindo uma agenda para ele, porque ontem eu fiz 2 agendas com o pessoal do sistema penitenciário, e a situação é gravíssima dentro das penitenciárias. Muitos agentes penitenciários, muitos servidores públicos contraindo o Covid, enfim, uma situação bastante difícil. Então, eu acho que a Bebel e eu juntamos força, né? Talvez
até a gente possa levar esse debate para a bancada, que acho que dá mais força ainda, se a gente fizer no coletivo, para a gente poder dar essas respostas que me passaram que vocês precisam, né? E que não estão sendo disponibilizadas para vocês. Então, em relação à execução orçamentária do IANSP, em relação aos gastos com o Covid, de onde eles estão tirando esses recursos, o Covid no sistema prisional, isso eu fiz já, esses requerimentos eu já fiz. Então, só estou aguardando as respostas, porque, inclusive, a Secretaria de Assuntos Penitenciários respondeu, mas respondeu que está melhor dentro da penitenciária do que aqui fora. Foi uma resposta genericona, né? E não deu números, não deu informações. Então, o Cláudio, meu assessor, está reiterando, dizendo que aquela resposta não me interessa. Eu não quero aquela resposta. Eu quero uma resposta que, de fato, dê as informações que nós estamos pedindo. Porque eles maquiam, eles põem maquiagem em todas as informações para a gente não ter conhecimento disso, né? E acho que a discussão que tem que ser colocada agora é que o Estado está querendo que as pessoas voltem ao trabalho presencial. O sistema penitenciário não parou, né, Danone? Continuou, o povo continuou todo trabalhando, não parou. Por isso que nós temos mais de 500 agentes penitenciários contaminados. É uma quantidade enorme de pessoas que estão contaminadas e que estão levando, obviamente, a Covid para dentro das penitenciárias. Então, a situação ela é muito grave, né? E eu acho que nós temos, de fato, a Bebel e eu, temos que tomar conta dessa situação. Vamos fazer conjuntamente tudo aquilo que vocês entenderem que seja importante e penso que a gente tem que retomar o debate, se for do interesse de vocês, do coletivo todo aí, da comissão mista, do IANSP, se for do interesse de vocês, que a gente retome urgentemente a discussão do PLC 52. Legal, Márcia, obrigado. Acho que, assim, uma coisa importante, eu já vou passar para o Cláudio, mas, assim, essa é a principal dúvida da gente, se o dinheiro que está sendo usado para o Covid é do orçamento ou não. E eles não respondem. Então, assim, a gente já acionou, a gente já encaminhou ofício, eles não respondem, então vamos pedir para vocês tirar essa dúvida nossa, né? Que é muito, isso precisa ser resolvido. A questão do sistema prisional, a gente também estava aqui para discutir, mas eu acho que a Márcia ali já deu uma boa encaminhada dessa questão do sistema prisional, que era uma das pautas, mas depois a gente toca lá na frente. Guilherme, eu vou passar agora... Oi? Perdão. Esqueci de falar. Que o César acabou de entrar, entrou na reunião. Perdão, César. Imagina, eu só queria saber como se inscreve, que eu queria me inscrever. Não, você ou no bate-papo ou marca lá com a levanta a mão lá, que a gente, olha, eu tô sempre olhando aqui no bate-papo, tá bom? Desculpa, César, você entrou quando a Márcia estava começando a falar e eu falei, pô, até marquei o nome aqui para avisar que o César entrou. Tá? Mas bem-vindo também à nossa reunião. O César é da equipe da assessoria da Bebel também, está aqui conosco. Bom, vou passar agora para o Claudião, né? O Claudião também vai falar um pouquinho aí sobre essa questão da execução orçamentária, as dúvidas que nos afligem. Contigo, Claudião. Boa tarde a todos, boa tarde, Bebel, boa tarde, Marcelia, boa tarde, colegas e companheiros e companheiras. Hoje à tarde, agora há pouco, eu manifestei uma preocupação com o Guilherme, porque o orçamento do IANSP é em torno de 1,3 bilhão, 900 e pouco nosso, e 300 ou 400 milhões do governo do Estado. É uma dura realidade para nós. Eu fiz uma conta de tudo que vem acontecendo, né, no Hospital do Servidor, formando uma área de atendimento aos sócios com relação à Covid, chamada gripário, por partes. Eles contrataram uma empresa para gerenciar esse atendimento no Hospital do Servidor. Na época, a gente discutia em relação a pronto-socorro que ia se gastar 5 milhões por mês. E até agora a gente não sabe quanto gastado nesse gripário. É uma coisa que os deputados poderiam perguntar para o superintendente, que até agora não prestou conta desse gripário. Tá certo?
e nem a gente sabe que eficácia houve no gripário. Tá? Outra coisa que eu estou muito preocupado é que chegaram notícias de dentro do servidor, através de uma informação de uma servidora, que eu não vou falar o nome, que semana retrasada, o chefe do departamento de convênio, mais o superintendente, tiveram uma reunião com o secretário, o novo secretário lá de gestão e planejamento, e ele disse que gritava para o pessoal dizendo o seguinte, que não vai pôr um centavo no IANSP. Tecnicamente, a gente tem uma grande dúvida. No mês de dezembro, eu, o Guilherme e o pessoal da mesa fizemos uma conta. Eles deixaram de pagar para a rede privada e para os conveniados, tal, um dinheiro em torno de 120 a 150 milhões em dezembro, ficou com o déficit do servidor. Coisa que até 3 anos atrás não tínhamos esse déficit. Não tinha, e agora tem. Né? E entrou num conjunto de dívidas do IANSP, não do Hospital do Servidor, do IANSP. E aí eu fiz uma continha simples, né? Falei para o Guilherme, até o mês de julho, agora junho, e eles, no mínimo, já estouraram 600 a 700 milhões, gente. Sabe? 600 a 700 milhões. Quer dizer, se a gente pôr na ponta do lápis que a nossa parte é 960 milhões, eles estão antecipando receita. E, com certeza, não vão pagar ninguém a partir do mês de agosto. Né? Ou seja, pior do que o ano passado. Essa é uma questão, viu, Bebel, viu, Márcio? A gente saber quanto eles já gastaram do orçamento do IANSP e quanto realizou. Porque eles não divulgam, nem na transparência, mas eles divulgam nada. Outra preocupação muito ruim. Quanto está absorvendo o Hospital do Servidor hoje? Quanto gastou na Covid e quanto vem gastando para atender os pacientes internados neste ano? Porque agora, no mês de fevereiro, começa a execução orçamentária do ano de 2020. Até fevereiro fica parado e pagaram, né, esses contratos. Outra coisa muito estranha, viu, César, viu, Bebel, viu, Márcia, viu, Cláudio, o pessoal, eles estão publicando os editais de aditamento de contrato, assim, colocando que eles não publicaram esses aditamentos por lapsos da administração. E isso é crime pela lei 866. Tá? Então, a gente podia investigar alguns contratos. E me causa espanto que no ano de 2018 para 2019, uma empresa entrou dentro do Hospital do Servidor para controlar e fazer exames de imagem, chamada FID, e entrou com dispensa de licitação. E isso a gente até conversou no Ministério Público, como que a gente pode levantar os dados desse contrato do FID, porque é uma coisa maluca, não entrou com licitação. E eles dominam todos os exames de imagem do Hospital do Servidor Público Estadual. E eu fiquei sabendo esses dias que essa empresa FID está no estado inteiro, em toda a rede de saúde do governo do estado de São Paulo. Agora, no servidor, é um contrato extremamente danoso que custa quase 800 milhões por ano, gente. Isso daí é uma coisa de louco, evidente. Tá? Desculpa eu demorar para falar, mas é a angústia de quem fica estudando a situação do IANSP. Tá? Que logo a gente vai ter que entrar lá no Ministério Público e representar contra o superintendente de novo. Tá bom? Valeu, Claudião. Valeu. O César fez inscrição, eu vou passar para o César, então, agora, tá? César, contigo, só ligar o microfone.
Obrigado, Guilherme. Eu vou até pedir licença para a Bebel para falar, porque, na verdade, eu participo de tanta live junto com a Bebel e sempre escuto as pessoas falarem, etc. e tal, mas, assim, além de trabalhar com ela, e trabalho com muito gosto, evidentemente, eu sou militante de um partido político, do nosso partido político, né, do meu partido político, que não sei quem mais é, mas eu sou militante do PT, já fui dirigente do PT em nível local. E eu acho que é necessário que a gente fale algumas coisas, né, com relação à atuação da nossa bancada. É uma bancada guerreira, uma bancada que, de fato, eu nunca vi a bancada mais abnegada do que a nossa, que está lá na Assembleia, etc. e tal. Mas eu preciso destacar umas coisas da Bebel, e ela não gosta, viu? Quando eu falo coisa nesse sentido, assim, ela não curte muito que eu fale, não. Mas eu estou achando muito interessante esse debate agora, especialmente porque tenho acompanhado a Bebel para e passo aí nesse momento em que a gente está trabalhando com as questões do Covid-19, né? E a gente tem conseguido algumas coisas bem interessantes lá no mandato, né? Por exemplo, ela tem uma preocupação bastante grande com esses segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade, né? Nós, então, entramos com um requerimento, por exemplo, para que o governo do Estado de São Paulo fizesse teste de Covid-19 em todos os estabelecimentos onde tem internação de idosos, né? No estado todo. Nós fizemos isso em alguns municípios o Ministério Público já atuou para fazer esses testes, nós tivemos os testes de Covid sendo feitos nesses municípios todos, né? E também entramos isso em nível estadual, né? E tivemos que entrar com ação judicial para isso, mas o juiz acabou não considerando liminar, porque o Ministério Público disse que já está cuidando da questão dos testes de Covid-19 nos idosos. Nós também fizemos atuação com relação aos índios, né? Tivemos uma atuação grande com relação aos testes de Covid-19 com os índios e a atuação do mandato com relação a essas minorias todas, tal. Também quero dizer que, desde que a Bebel já era presidente da PUESP lá atrás, a gente está acompanhando esse PLC que a Marcelia se referiu, né, que, na verdade, transforma o IANSP numa autarquia especial, né, que é a diferença de uma autarquia com uma autarquia especial. E Bebel destacou uma comissão lá dentro da PUESP para fazer o acompanhamento dessa questão desse PL que faz a transformação do IANSP de uma autarquia para uma autarquia especial. Estive com a Bebel numa reunião com o superintendente do IANSP, foi no final do ano passado, né, em que a Bebel esteve lá verificando isso que você falou, Márcia, também, que é a questão desse baixo atendimento dos convênios do IANSP nos municípios, né, que a Bebel pediu lá a cópia dos contratos, foi verificar como é que estava avançando essas contratações nos municípios, levou uma lista de hospitais que estavam precisando de fechar esse contrato e que não estava conseguindo fechar. Naquele momento, aquela situação deu uma avançada. De fato, a gente viu que alguns hospitais que estavam com a contratação parada acabaram firmando essas contratações depois desse momento, né? Então, isso tudo eu quero dizer, né, para os companheiros todos aí, que a gente tem que ter confiança na nossa bancada, a gente vai ter condições de realizar as coisas na nossa bancada. E, com certeza, a Bebel é uma moça que trabalha muito, né? E isso nos deixa com a perna curta, né? Porque, na verdade, a gente corre atrás das coisas e se antecipa as coisas, além de correr, de fazer essa corrida, mas, com certeza, ela vai me instruir direitinho daquilo que a gente precisa fazer para atuar junto aí a vocês para essas preocupações que vocês estão tendo, né? Já fizemos alguns requerimentos de informação com relação aos gastos do Covid em órgãos específicos da Secretaria de Saúde, inclusive em outros municípios, né? E acho que creio que a Bebel vai me orientar isso certamente, né? A gente consolidar esses requerimentos todos e aí formular esses pedidos que estão fazendo com relação ao IANSP especificamente, inclusive com relação a esse contrato que o companheiro que me antecedeu aqui falou, né? É bastante importante a gente verificar isso, porque não é
uma coisa de vulto, né? E certamente pode ter um gato escondido aí que a gente vai levantar. Mas eu queria, enfim, ter dito isso, né? Dizer que, obviamente, a Bebel, aliás, já me mandou um WhatsApp aqui dizendo que é para a gente ficar à disposição dessa luta de vocês, né? Eu vou ser, obviamente, orientado por ela para aquilo que precisa, mas estamos aí. E eu quero dizer que confio muito no trabalho que a Bebel está fazendo, no trabalho da bancada em geral. E confio como militante do partido, viu? É isso que eu quero dizer. Militante aguerrido do partido, e eu acho que estamos em boas mãos aí. Obrigado, Guilherme. Valeu, César. Sobre o PL 52, né, a gente, voltando um pouquinho sobre o PL 52, a gente fez uma discussão muito intensa ao final do governo Márcio França, né? E, inclusive, a gente chegou a fazer um bom debate lá na sede da POS, que a Bebel, né, convidou a CCM para estar lá, a gente esteve, fizemos um bom debate lá, e depois encaminhamos várias propostas para a Assembleia Legislativa. Acho que foi um trabalho bem interessante que foi feito na época, né, sobre essa questão do PL 52. A gente fez um esforço muito grande, achando que aquilo lá entrava em votação. Se fosse com as emendas apresentadas por nós, seria algo razoável, né? Dava para a gente avançar um pouquinho. Do jeito que está no papel, lá na Assembleia, não, né? Isso tem que estar muito claro, tanto para a Márcia como para a Bebel, as duas, logicamente, sabem disso. Né? O projeto tem que passar com aquelas emendas que foram combinadas, né? Que foram discutidas e que eles aceitaram, né? Em termos de ter um conselho deliberativo, de ser paritário, né? De ter a emenda que garantia dinheiro do Tesouro no IANSP, mesmo não estando definido o valor, mas tendo lá que o governo, que o Tesouro tem que colocar dinheiro no sistema, já é alguma coisa. Apesar também, né, que a gente está vendo aí na questão do SPPrev, o que eles fazem, né? Que pela legislação eles não poderiam aumentar a alíquota por dizendo que tem com déficit. O déficit quem tem que cobrir são eles. Isso é um acordo lá de 2007, né? Mas a gente sabe com quem a gente está lidando também. Mas, enfim, a gente não faz a legislação esperando que também tenham governos que um dia cumpram aquilo que está escrito no papel, né? Não que façam as coisas do jeito a bel prazer. Bom, deixa eu ver aqui, tem mais. A Ana está voltando. Deixa eu entrar aqui. A Ana está voltando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aceitar a Ana, já coloquei. Bebel, você quer voltar? Pronunciar novamente? Voltar, não. Eu só quero perguntar o seguinte: qual é o limite desta reunião? Só isso, do tempo, teto dela, que você está trabalhando, para eu ajustar alguma coisa aqui. Só Olha, isso. eu acho que a gente marcou para as 3, eu acho que a gente fecha até 4h30 no máximo. A gente consegue fechar, talvez até um pouquinho antes. Tudo bem, 4h30 para todo mundo? Né? Se a gente puder conseguir antecipar, a gente só não pode chegar às 5 horas da tarde, porque acho que é muita coisa. Acho que 4h30 é um horário razoável. Márcia? Eu tenho uma reunião às 4 horas. Eu vou Tá ficar bom. um pouquinho além das 4, mas umas 4h15 mais ou menos eu tenho que sair, senão eu vou atrasar muito para entrar na outra, tá bom? Mas a Elisângela fica e o Cláudio também. Tá bom. Então, eu acho que esse primeiro ponto nós vencemos, né, essa questão do orçamento, que era o ponto que mais talvez gerasse maior preocupação, porque tem essa questão dos contratos, como o César falou, pode ser que tenha gato atrás disso. A gente não pode esquecer das histórias do Iabas, né? Não pode esquecer do Rio de Janeiro, né? Existem muito ruído com essa história do Iabas aqui em São Paulo, né? O hospital de campanha lá do Anhembi, do Pacaembu. Então, assim, a gente precisa dar uma olhada como é que isso está acontecendo mesmo. Tá? O outro ponto que a gente... Oi, fala. Então, vamos só deixar encaminhadinho. Tá. O meu assessor faz o contato com o da Márcia e vocês, para a gente fechar o documento e encaminhar para todas aquelas instâncias que a gente comentou aqui. Beleza? Então, fechado. Beleza. Fechado. Então, fico aguardando o contato da Elisângela, do Cláudio e do César para a gente fechar o esqueleto da petição que vocês vão fazer. Sim. Né? Então, tá bom. Tá fechado, então, isso daí. Uma coisa que a gente gostaria também de colocar
que eu marquei aqui. Bom, a questão do sistema prisional, a Marcia já falou um pouco sobre a questão do sistema. A gente tem uma questão que o Danone sempre coloca, que é a falta de IPIs. Então, acho que as deputadas também poderiam colocar isso em termos de solicitação, né? A falta de IPI para o pessoal que trabalha e a questão dos testes no sistema, tanto para os funcionários como para os detentos. E quando isso, a gente tinha feito essa discussão aí uns 10 dias atrás, mas logo eu acho que já saiu, começaram a fazer os testes e explodiram os testes no interior de positivo quando eles começaram a fazer alguns testes no sistema prisional. Tá? Mas eu acho que a questão da falta de IPI no sistema prisional acho que é importante a gente colocar. Tá bom? A gente já fica aí, já direto para ser discutido. Um ponto importante também, eu acho que aí, eu vou aproveitar aí que a Ana voltou com a Regina e de vez em quando a conexão delas cai, é falar sobre a terceirização no hospital, terceirização, pregão de terceirização que foi de novo contestado, né? Essa semana eles fizeram um novo pregão para terceirização do PS e foi novamente contestado, então não vai acontecer por enquanto a terceirização, mas eu queria que a Ana e a Regina falassem, até porque eles fizeram, o pessoal fez 2 dias de paralisação no hospital, então assim, primeiro parabenizar o pessoal, a companheirada que fez toda essa luta dentro do Hospital Servidor Público, mas passar um pouquinho para a Ana e para a Regina, para que elas possam falar sobre essa questão das terceirizações e desses gastos que estão tendo dentro do hospital. Pode ser? Não posso falar agora, estou ocupada. Então, Ana, Regina, com vocês então, tá? Liga o microfone, Ana. E deu uma travada ali com elas ali. Eu vou tocando aqui, quando a Ana e a Regina conseguirem destravar o celular delas, elas falam, tá bom? Uma coisa que eu queria colocar, Bebel, e que a gente discutiu... Uma coisa que a gente discutiu aqui, Bebel, eu não sei como é que isso pode ser colocado. Nós discutimos, a gente está muito preocupado também com essa questão do retorno, né? Não só dentro do Hospital do Servidor Público, porque a gente já viu situações dentro do Hospital do Servidor Público assim, de arrepiar o cabelo no setor administrativo, né? Pessoal dentro do setor administrativo sem máscara, né? Do hospital. Então é uma coisa de doido. Mas uma coisa que nos preocupa também, e até nós discutimos dentro da CCM, é o impacto que está tendo em toda a sociedade, mas que tem dentro, junto com os professores, e a questão se a gente não... Seria muito interessante que tivesse a presença de psicólogos dentro da rede pública de educação, ou alguma coisa que pudesse dar garantia de um apoio aos trabalhadores que estão voltando e que estão numa situação de extrema insegurança, né? Então, a presença de psicólogos nas escolas e nos locais de trabalho, o judiciário vai voltar, né? Daqui a pouquinho o judiciário está voltando. Eles estão numa discussão enorme, eles, inclusive estão com greve, apontando greve pelo não retorno, né? Então, acho que essa questão, por exemplo, dos psicólogos, né, apesar que o IANSP não cobre o setor de psicólogos, cobre só a psiquiatria, por ser medicina, né, a psiquiatria, mas eu acho que seria um ponto interessante de se discutir, Bebel e Márcia, com a superintendência, com o secretário de Educação, né, e com o governo no geral. Acho que se pudesse dar um alô sobre isso, Bebel. Eu quero falar porque eu tive audiência pública com o secretário na última terça-feira e eu achei... Tem uma coisa que eu acho que vai significar um avanço, que é a forma de contratação aí dos professores temporários, que não vai poder ficar mais condição de até por conta da ação efetiva da PUESP, que, enfim, meteu a ação, ele foi parar no STF, aí o STF disse, não pode ter mais essa contratação. Deu um prazo para eles fazerem concurso, não fizeram. Tá? Então, desceu, falou, não, agora acabou o prazo, vão ter que fazer uma forma de contratação. Estará entrando regime de urgência na Assembleia Legislativa nos próximos dias
essa contratação de temporários, que envolve o O, o S e o V, que é o ponto seguinte, depois, antes até. Isso, eu em seguida disse para ele, mas não pode simplesmente criar uma lei de temporários e não embutir o IANSP, porque senão eles não têm como, em caso de adoecimento, como é que eles vão? Aí ele disse, ele se comprometeu, o secretário da Educação, em ir até a superintendência, sentar, negociar. Não adianta você sentar e negociar. Ou pega a questão da autarquia, né, do projeto de autarquia, que prevê não só temporários professores, mas todos os temporários terem uso do direito uso e do IANS, porque nós não estamos pedindo de graça, nós sozinhos entramos com 2%. O governo não põe a sua cota à parte, mas pelo menos assim nós queremos entrar, né? Então, ficou esse compromisso do secretário da Educação, mas como eu não acredito, nós também vamos fazer, viu, Guilherme? Você vai me ajudar, Regina, nós vamos por lá para a superintendência tratar dessa questão aí da contratação, né, dos temporários por conta da lei que vai entrar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quanto às medidas preventivas para o futuro retorno ao trabalho presencial, sim, eu tenho inteiro acordo contigo, porque nós vamos tanto enfrentar esses professores, porque para quem acha que o teletrabalho tão somente reproduzir o nosso tempo de salas de aula, sabe que não. Uma aula de 4 virou 8, uma de 8 virou 16. E fora o WhatsApp na cabeça do professor e a pressão para mostrar serviço feito. É isso que nós temos passado. Então, quer dizer, o retorno às aulas será de forma cansada, psicologicamente abatida. Muitos tiveram nas suas famílias pessoas acometidas pelas doenças, alunos com morte, tá certo? Na família. Então, enfim, vai ter que pensar, sim, numa equipe multidisciplinar, né? E aí, se eles falarem, aqui no estado não tem, vai na Unicamp, que a Unicamp deu, quando teve aquela tristeza lá em Suzano, naquela escola, a Unicamp deu todo o aporte para poder. Então, nós vamos buscar tanto a parceria do governo, como também forçá-lo a ir atrás de uma parceria que dê esse aporte psicológico para os professores e alunos e a comunidade escolar, né, ter essa volta. A volta é em setembro do Videodó, tá? Do Videodó. Por que eu duvido? Porque aquele matemático, ele não falou besteira, ele falou verdade. Até o presente momento, no país, morreram mais de 300 crianças. Com a volta às aulas, esse número vai pular para 17 mil crianças em menos de 15 dias. Tá? Em menos de 15 dias. Por quê? São 2 milhões de pessoas a mais circulando. Essas crianças são isoladas. Né? Essas que estão em casa estão isoladas. Então, está apertado, está difícil. Sei lá, nós vamos fazer um mutirão depois, 2021 pode caminhar junto. Como educadora, eu falo isso tranquilamente, tá certo? Terminou toda a força para quem vai fazer o Enem, para o último ano da 8ª série, lá, do nono ano, a educação de jovens e adultos, esses precisam de resposta imediata. Os que estão no meio ali, dá para a gente fazer. Então, é balela que a gente tem que voltar no dia 8 de setembro. Portanto, nós vamos ter mobilização em frente ao Palácio no dia 29, porque nós não aceitamos, nós não podemos colocar em risco, né? Aí, crianças que vão levar a doença para casa, é isso que vai acontecer, tá certo? Se eles ficarem assintomáticos, eles levam para os pais. Está comprovado, meu Deus, o mundo disse o quê? Primeiro, a fechar é a escola e o último a voltar é a escola, não tem jeito. Mas eles falam que vai ter aquela coisa de 35%, depois 40%, depois 70%, 100%. No olhômetro, né, Guilherme? Porque sem fazer os testes, como é que você vai saber que é 35%? Então, isso também não ameniza nada, sem falar que tem salas de aulas sem nenhuma condição de funcionamento, porque elas não foram projetadas para salas de aula. Não tem circulação de ar.
Como é que vai? Como é que pode? Entendeu? Então, nós também, via PUESP, fizemos um estudo, um técnico que entende, um engenheiro que entende de construção de salas de aula, né, e como elas devem ser. Então, haverá uma diminuição de número de alunos, vai ter que ver na marra, que a gente sempre falou que não pode 40, 44 alunos numa sala de aulas, no mínimo vai ter que reduzir para 15, e se isso vier, é isso que ficou claro, né? Quer dizer, também muitas das doenças que vão para o IANSP, de professores, têm a ver com as condições de trabalhos adversas, né, que nós enfrentamos nas salas de aulas. É um pouco disso, né? Eu acho que uma campanha bem feita nesse quesito é importante. Incluir o S, o O e o V numa única, eu não quero mais esse negócio de temporário, mas usar o professor substituto, eu acho que isso dá um up, eu acho que, pelo menos eu sou substituto, mas sou professor, é temporário, pô. Falei, isso dá um baixo astral que é por quanto, né? Então, até isso eu debati na Comissão de Educação, porque esteve lá o secretário, e ele, então, ficou de mandar isso para a Assembleia, e a gente, é claro, vou ver uma agenda com você, Regina e a Aninha, para a gente poder conversar essa questão daquele artigo que trata pelo menos antecipar isso para poder colocar esses profissionais numa proteção, porque eles não estão sem proteção nenhuma. Porque a gente tem a situação assim que é sui generis, que é a situação do professor categoria S, né? Que a gente tem, inclusive nós perguntamos, fizemos uma reunião, né, virtual, e aí como era no bate-papo, o IANSP se posicionou assim, não, a gente vai atender o pessoal, não, traz o caso que a gente vê. Só que ao mesmo tempo a gente tinha mandado por ofício, né? Queremos saber como é que vai ser. Porque se é assim, então que se mande orientação para o interior, né? Para que se atenda dessa forma. Aí no ofício, no resposta no papel, você olha, categoria S não pagou, não recebe tratamento. Então, assim, a gente não pode viver numa situação da base do quebra-galho, né? Então, assim, ou acerta para todo mundo e aproveita essa possibilidade agora, Bebel, acertar o categoria O, categoria S e o alfabeto inteiro que a gente tem de professor, né, para a gente resolver isso daí, para a gente não ficar numa situação onde a gente depende da boa vontade de alguns casos, nos casos mais graves, mais absurdos, onde o professor estava em tratamento, ele era professor que substituía, aí ele ficou sem, as aulas foram suspensas, ele ficou sem pagamento, e agora o que a gente faz com esse cara? Né? Com essa professora, com esse professor? E aí a gente vai ficar na base de pedir favor, quando na realidade é um direito à saúde de qualquer trabalhador, né? Então acho que é importantíssimo conseguir fechar isso, Bebel, para a gente poder resolver uma luta aí que se arrasta desde 2007, né? Desde a criação do SPPrev, desde a criação da categoria O, que a gente tem a situação que se arrasta há anos, né? E que não pode estar atrelada assim, olha, resolve o categoria O e aí esquece o PL 52. São duas coisas distintas. Tem que aproveitar e resolver os dois, né? Tem que resolver os dois. A Ana voltou, a Ana está levantando a mão aqui, mas a Abigail tinha pedido para falar. Eu vou passar para a Abigail e em seguida passo para a Ana, tudo bem? Abigail, rapidinho, para a gente poder passar para a Ana. É rapidinho. Boa tarde a todos, boa tarde, deputadas. Bebel, assim, olha, que eu acho, o IANSP, ele contrata o psiquiatra como especialidade. O psicólogo, eles colocam como serviço. Isso foi uma discussão que eu já tive muitas vezes com o Tony, e eles não credenciam fora do servidor ou do SEAMA. Eu acredito que, nesse momento, né, o contato que a gente tem com os professores, a gente já soube de caso de suicídio, todo o tempo, né, a gente que é do sindicato está sempre ali atuando com os professores, professor querendo pedir exoneração porque não aguenta a pressão, vão perder pares, né, vai voltar, vai estar sem os pares. E o que eu acho que, nesse momento, o que o IANSP tinha que abrir era credenciamento de psicólogo.
Não dá para depender só de programas. Eu acho que tem que ter credenciamento, nem que seja temporário, sei lá, de 6 meses, 1 ano, para que isso abranja todo o Estado. O professor, e nem só o professor, mas o usuário, o funcionário da educação, eles têm que ter esse respaldo. Vai ser impossível voltar sem isso. Então, eu acho que a gente tinha que lutar para que eles abrissem credenciamento desse serviço. É isso. Legal, Abigail, obrigado. Muito bom, Alguma coisa a mais? Ou podemos Não, seguir? estou contente. Então, passo para a Ana. Pode passar. Então tá bom. Ana Regina. Olha, o Guilherme, Oi. depois que tirou a barba sua aí, eu acho que você rejuvenesceu uns 10 anos, viu? Vocês não acham? Achamos. Primeiramente, boa tarde aí, companheiros e companheiras. Quero já agradecer aí a deputada Bebel pelo apoio com a PUESP na nossa luta aqui no IANSP, nesses 2 dias de paralisação, né? Nós estamos aqui na FIANSP ainda, estamos com um grupo de trabalhadores ali numa roda de conversa, estamos fazendo algumas construções aqui dentro do IANSP que vai ser necessário. Talvez nós vamos ter que decretar uma greve aqui, infelizmente, porque está difícil o diálogo aqui com essa superintendência, né? No comecinho a gente teve aí um problema com a internet, mas aí o Guilherme estava colocando sobre os gastos no IANSP em relação à pandemia, e isso tem que se instalar mesmo uma CPI aqui dentro do IANSP, porque está demais a gastação aqui dentro. Nós ficamos sabendo há pouco tempo que eles fizeram uma compra inadequada de 36 mil máscaras, que não teve o aval da Comissão de Infecção Hospitalar, da CCIH, eram máscaras impróprias para o uso dos trabalhadores, gastaram por cada máscara R$26, sendo que marcas aí boas do mercado custava R$4 a R$6. Então, eles estão superfaturando aí nessa pandemia. Nós ouvimos também dizer, ontem, no meio da paralisação, nós ficamos sabendo que o superintendente estava fazendo uma reunião com os diretores de serviço e nos surpreendeu porque no meio da paralisação teve alguns residentes, alguns médicos estavam nos procurando porque já falou que chega de descaso com o Hospital do Servidor. E parece que nessa reunião de diretores, a gente está até averiguando com mais detalhe com alguns colegas, que o superintendente, numa das falas dele, falou que não há dinheiro para mais nada, que todo o orçamento foi gasto e que o IANSP está à falência. Então, isso é muito preocupante, tanto para nós trabalhadores, como para nós usuários, né, e todo o funcionalismo público do Estado. Então, eu acredito que com a deputada aí, Bebel, Márcia Lia, né, a gente tem os companheiros todos aí da oposição, tem que instalar uma CPI, e o que nós queremos agora é fora Polara, porque ele nem tem aparecido aqui na instituição. É um descaso total com nós trabalhadores e um descaso total com o usuário, porque ele não está pensando no usuário. Eles querem abrir tudo de uma vez, porque o usuário vai entrar aqui com um problema de saúde e com certeza ele vai sair daqui contaminado pelo coronavírus. Então, nós queremos sim a CPI aqui dentro do IANSP. Companheira Regina. Boa tarde. Nós estamos um pouco sem voz. A Ana está falando como se estivesse na Assembleia, vocês estão vendo, né? Porque são várias assembleias. Boa tarde, deputada Márcia Lia. Boa tarde, Bebel.
prazer estar com vocês. Nós estamos numa luta aqui que vocês não imaginam. E o tempo inteiro falei isso no nosso grupo. Nós estamos falando da falta de transparência nos contratos, da transparência das compras. Vão terceirizar os insumos do CME, quando a gente, neste momento, está quase que praticamente sem fazer cirurgia por conta da quantidade ainda de pacientes internados com Covid. Nós hoje estamos com 150 nas enfermarias e 46 na UTI. Existe uma preocupação muito grande no corpo médico de internar um paciente para fazer uma cirurgia e ele sair contaminado. Porque, infelizmente, por mais que a gente faça todo um trabalho de desinfecção, e a CCIH está trabalhando muito bem dentro do hospital, infelizmente não tem como segurar o vírus. Tanto que perdemos 9 trabalhadores. E, dentro deles, 6 administrativos. Né? Porque é muito mais fácil pegar o vírus de um trabalhador que não tem experiência igual da enfermagem, ou fisioterapeuta, ou médico, porque ele sabe se paramentar e desparamentar, e um outro não. Então, a gente tem esses riscos. A outra coisa que é importante informar vocês, que eu, fazendo parte do Cine Saúde, tive na mesa da Secretaria da Saúde com a Cléo, a nossa presidente, e a Celinha, que é secretária-geral, e no começo da pandemia veio a reivindicação que viesse EPI para cá. Então, a gente sabe que teve muito EPI que a Secretaria da Saúde mandou para cá. Nem tudo foi comprado para ele dizer que gastou tudo com a epidemia. Muitas doações de empresas, muitas mesmo, mas não é transparente, gente. Vocês precisam de ver. Nós temos que ir para cima. Nós temos que, a nossa comissão de saúde, ou mesmo a nossa comissão em defesa do IANSP, fazer um documento e pedir um relatório de tudo que foi gasto e como foi gasto e o que ganhamos de doação. A outra coisa é os exames que foram pagos pela Biofest. Exames esses que até hoje nós pedimos pelo Ministério Público uma listagem para saber quantos funcionários fizeram, porque eles gastaram R$220 para cada um. E um exame que a gente tem muita... nós falamos o tempo inteiro, que não é nem seguro, a margem de erro de 70%. Então, nós falamos o tempo inteiro que não tinha seriedade nenhuma nesse laboratório, né? Então, vamos dizer assim, nós estamos vivendo com essa superintendência uma coisa muito fechada, sem um diálogo de fato para saber ou para mostrar, tanto com a CCM, que nós já tivemos vários documentos encaminhados, aí o Guilherme assinando, pedindo, né, transparência, o orçamento, uma reunião que era para ter sido marcada com a gente e não se efetivou de fato. E aí, é isso. Nós não cansamos de falar nas nossas assembleias, que nós não sabemos onde está indo o dinheiro. Cada dia que passa, chega um cargo de confiança que ganha dobrado e quem paga o salário deles somos nós. E a gente também está falando isso o tempo inteiro, né? Então, são tantas coisas erradas que estão acontecendo. Colocaram uma empresa terceirizada de médico no pronto-socorro, que mal atende o paciente, e os nossos residentes estão sem preceptores. É grave, isso é muito grave. Nós estamos num movimento pelo bônus, mas nós estamos enfiando tudo no bojo. Nós estamos pedindo para os companheiros, aliás, eles estão pedindo para a gente para entrar na nossa luta. Os residentes, nós estamos convidando os residentes para ficar junto e vamos à luta. Vamos engrossar essa luta, porque assim, como que você vai ter confiança num médico que está sem preceptor? Hã? Como? Vocês não imaginam o que está acontecendo dentro do IANSP. Ele não tem responsabilidade nenhuma com o Instituto. Não tem. A doutora Kátia está, vamos dizer assim, talvez meio que enlouquecida ou vendida, a gente nem sabe, porque não é possível aceitar o que está acontecendo. Né? Então, assim, tem várias coisas para... quando a gente fala, o nosso
funcionário está sem atendimento no interior. Vira e mexe, sai aí diário oficial de várias contratações. A gente não entende direito como que tem tanta contratação e nunca tem atendimento, né? Porque também nós queremos saber isso. Se tem um atendimento digno no interior, diminui o atendimento aqui. Então, é importante, e sem falar que é muito melhor para o nosso usuário ter esse atendimento no interior. É um conforto para ele, essa condição de não ter que viajar tantos quilômetros para passar aqui no hospital. Mas nem isso também não tem um diálogo com a gente efetivo. Então, são várias coisas que a gente tinha que encaminhar aí junto com vocês. Estamos aqui abertos para perguntas. Pergunta? Direito uma coisa, a doutora Kátia é a diretora clínica? Ela é diretora do hospital. Diretora técnica. Diretora do hospital, diretora técnica. Tá. Regina, mais alguma coisa? Porque uma parte daquilo que vocês estavam comentando, a gente já combinou aqui com a Bebel e com a Márcia, que a gente já vai encaminhar. Então, aqui o que foi novidade que eu marquei aqui foi o superfaturamento na compra das máscaras e o custo dos R$220 por teste para funcionário, né? Então, acho que também a gente vai colocar aí no mesmo bolo aí do documento que a gente deve encaminhar juntos aí com as duas assessorias, com as duas deputadas. Uma coisa aqui para a gente comentar, já vou passar, o Cláudio está levantando a mão, e já são 16h20, então é rapidinho, tá? Vou passar para o Cláudio e depois a gente já vai para o encerramento. Os números de ontem, oficiais aqui do HSPS, são 49 internados na UTI, tá? 49 usuários internados na UTI e 128 na enfermaria para Covid, tá bom? Claudião. Tem a Idenilde, perdão, tem Claudião e Idenilde. Está aqui no meu bloquinho aqui, Claudião e Idenilde. Então tem Claudião, depois Idenilde e depois a gente vai para o encerramento. Tá legal? Que aí a gente vai bater. Vou pedir para a Idenilde e para o Claudião, né? Para a gente poder fechar dentro das 4h30, das 16h30. Legal? Idenilde, Claudião, depois Idenilde. Claudião, rapidinho, Claudião, com você é a segunda vez. Bom, Bebel, Márcia, César, que está como assessor, como Cláudio me xará, eu acho que essa questão do S, do O e do V, a gente poderia fazer uma lei extraordinária para ingressar no sistema, ver quanto temos de O, de V e de S, para a gente poder solicitar por uma legislação emergencial, é um caso extremamente emergencial, e incorporar até o convencimento no IANSP de que a receita do O, do V e do S, a gente consiga arrecadar um dinheiro um pouco maior do que a gente tem hoje. Eu acho que uma legislação emergencial poderia ser feita com um acordo com as bancadas e com o próprio governo. Mesmo porque se você colocar os O, os V e o S na rede, a arrecadação sobe, 2%, 3% a mais de receita, né? Porque não é todo mundo que vai usar isso, né? E é uma coisa que eu acho que tem que fazer uma legislação emergencial, sabe? Uma legislação por iniciativa do Legislativo e impor para o Executivo, tá? Desculpa, gente. Bebel? Posso só na fala eu serei bem... Bom, primeiro ele perguntou de número. Se pegar número, vai dar uns 50 mil. Tá? Isso a gente tem por conta da POSP. O cuidado que eu estou tendo, Cláudio... Um momento. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Ai, essa Siri aí, ela tem que falar antes do tempo, pô. Eu deixo o saco. Agora, o cuidado que nós vamos ter, e eu vou acatar o que o Guilherme disse, é o seguinte, para a gente não pegar um ponto do PL 52, e depois ele fica esquecido porque nós pegamos esse ponto. A gente pode pegar esse ponto e pautar o PLC 52. Eu acho isso. Entendeu, Cláudio? Eu acho que eu não vejo por que não incorporar esses temporários na folha, né? Como você diz, eles vão como é que eu falo? Contribuir, portanto, tende a subir o número de vidas e é mais dinheiro para o IANSP. Eu não entendo que conta é essa
eles fazem, que a gente que acabam criando essa dificuldade de atender esses aí. A gente tinha avançado com aquele outro safado, desculpa o termo lá, até o valor das alíquotas, lembra disso? E que parou na Secretaria de Planejamento. A gente tinha, a Regina, vocês, eu, a gente tinha conseguido, né? E parou lá, como é o Latifão, o Latife, né? Que depois ficou sem moral nenhuma. Pô. Então, esse negócio de desvio aí não é de hoje, o negócio vem. Né? O Latife foi campeão nessas coisas aí dentro. Agora vê o outro com a mesma coisa, pô, que diabo. Então, nós somos meio azarados aí nas nossas coisas. Mas eu acho que a gente pode, com esse cuidado, Cláudio, eu luto muito pela minha categoria, mas eu também não abro mão de a gente ter o nosso sistema dentro das emendas que a bancada já acertou, né, organizado para a gente poder levar uma vitória mais efetiva, senão fica sempre faltando alguma coisa. Não estou negando o que você pediu, entendeu? É isso. Denilde, contigo. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, deputada Bebel. Boa tarde, deputada Marcelinha. É o seguinte, talvez, do que já foi falado aí, nós estamos com os canais totalmente fechados com o DECAM. Então, a CCM, ela representa os usuários do IANSP, de todo o estado de São Paulo. E nós não conseguimos falar e nem ter uma resposta de qualquer questionamento, Bebel e deputada Marcelinha, que a gente faz ao DECAM. Então, nós não temos uma resposta, e são coisas simples que a gente precisa ter resposta deles para nós podermos informar também o usuário que fica na ponta. Então, doutor César, há alguma maneira da gente conseguir que eles abram esse canal de negociação, que eles nos respondam, que nos dê devolutiva naquilo que a gente manda para eles? Por exemplo, eu mandei um e-mail para o diretor técnico lá, que é responsável pelos contratos, e é coisa urgente, porque a gente está com um médico aqui que ele precisa ser transformado em CNPJ e o médico está ameaçando que vai deixar o convênio. Quer dizer, nós vamos perder o médico porque o cara lá não responde o que a gente pergunta, se pode, se não pode. Enquanto isso, o médico está esperando. É isso. Legal, Denilde, obrigado. Deixa eu passar rapidinho aqui, antes que eu esqueça, que pouco o tempo come. Nós pedimos uma reunião com o Polar, o Bebel, inclusive para ele fazer uma prestação de contas da emenda que você fez lá dos 100 mil público. E no dia, na véspera da reunião, ele cancelou. Né? Mas eu não sei, assim, você recebeu, o gabinete recebeu algum retorno do IANSP sobre a aplicação dos 100 mil da emenda ou não? Ele até elogiou, mandou uma carta elogiosa. Agora, mas eles disseram onde gastaram ou não? Não, agora eu vou perguntar, né? Vou perguntar. Já diante de tanta dúvida, vou perguntar. O que eu sei é que a minha emenda está devidamente encaminhadinha, não teve nenhum óbice com relação a ela, tá? Fora as emendas que a gente conseguiu de plenário, eu tenho uma altíssima também, que é do IANSP, né? E também não vamos acompanhar, mas a minha, efetivamente, eu sei que foi e que está devidamente encaminhada. Legal. César, você quer fazer uma observação em cima da fala da Denilde? A Márcia também, ou a Bebel? Guilherme, eu preciso ir para outra reunião, já estou bastante atrasada. Perfeito. Mas, perfeito. Olha, tudo que a Bebel combinar com vocês aí, a gente ajuda, a gente está junto, pode contar conosco. Depois eu converso mais tranquilamente com a Bebel e a gente encaminha as coisas. O Cláudio e o César já trocaram aí e a gente vai mantendo vocês, tá bom? Desculpa
Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Sabe quem convidou? Legal. Obrigado pela presença, obrigado pelo Beijo, tempo que ficou aqui Bebel. com a gente. Márcia, até a próxima encontro aí. Obrigado, companheira Márcia. Obrigado, companheira Bebel. Não há de quê, querido. Sempre à disposição. César, você poderia responder para a Idenilde? Sim, o Guilherme, olha, o importante é que todos esses requerimentos que são formulados, eles sejam formulados de fato formalmente, né? Quer dizer, hoje em dia, com a questão do Covid-19, o e-mail serve. Desde que você tenha a prova do envio do e-mail, ele serve. Não sendo respondido em 10 dias úteis, porque a Constituição do Estado de São Paulo estabelece um prazo de resposta para requerimentos pelas autoridades públicas de 10 dias úteis, é o artigo 114 da Constituição do Estado de São Paulo. Não sendo respondido em 10 dias úteis, a gente pode cobrar a resposta através de mandado de segurança, né? Legal. E aí, evidentemente, é só a Idenilde conversar com a Bebel. A Bebel tem colocado o jurídico da POSP à disposição desse tipo de requerimento, né? Mas é sempre necessário conversar com a Bebel, porque a Bebel tem que saber o que está acontecendo, até para poder verificar se a gente tem condições, tem pernas para atender esses pedidos, né? Mas a gente tem condições de ajudar, sim, dessa forma. Porém, o importante é fazer os requerimentos formalmente. Na época que tem protocolo, é protocolar. Quando não tem protocolo, por conta do Covid, a gente pode usar os e-mails como prova disso. Legal. Eu acho que satisfatória a resposta, né, Idenilde? Tudo bem? Então tá. Pessoal, são exatamente 16 horas e 30 minutos. A gente tinha combinado que a Bebel tinha a Bebel e a Márcia tinham cobrado aí o horário, o teto. Eu acho que a gente está batendo no teto, a gente conseguiu aí toda a nossa pauta, a gente conseguiu vencer, conversamos sobre todos os assuntos. A Marcelia deu boa encaminhada sobre a questão do sistema prisional, que era uma das preocupações nossas. A Bebel colocou a questão da educação, que também era com aqueles fatores específicos, categoria S. E o ponto fundamental, que é o gasto, né? O gasto que esse pessoal está gastando do nosso dinheiro, que eu acho que a gente precisa realmente do trabalho da bancada de oposição, de conseguir fissuras dentro da Assembleia Legislativa para a gente poder questionar profundamente como é que estão sendo esses gastos dentro do Estado servidor público. É aquilo que a Regina colocou, que o Polara dizendo que o dinheiro acabou, é uma preocupação gigantesca que nós temos, né? E ele precisa dizer se o dinheiro que ele gastou no Covid era do dinheiro do combate ao Covid ou é dinheiro do IANSP, né? Isso é uma dúvida que ele tem que tirar, essencial, né? Porque se tinha dinheiro do combate ao Covid, ele tinha que ter usado, não o nosso dinheiro, né? Então, acho que vamos encaminhar todas as questões, conforme a Bebel já logo nas primeiras minutos da reunião, já combinou conosco, o gabinete da Bebel, o gabinete da Márcia. A gente vai estar conversando aí com o César, com a Elisângela, com o Cláudio, para a gente encaminhar todas essas questões, todas essas dúvidas. A Ana e a Regina vão nos ajudar também, né, para a gente redigir, fazer esse grande esqueleto, e a gente vai combinando com o pessoal dos gabinetes. Pessoal, eu vou passar para... Eu agradeço muito a presença de vocês. Vou passar para a Bebel, para ela fazer uma saudação final. E, assim, eu acho que os outros 10, 12, eu acho que não é necessário cada um fazer a sua saudação final. Tá bom? Vou passar para a Bebel e aí, em seguida, a gente encerra. Tá legal? Bebel. Bom, Guilherme, foi uma satisfação, né, estar com vocês nesta tarde, apesar da sua rejuvenescida, né, dá até inveja, o bicho esticou a pele aí, ó, ficou bonitão. Tá bom. Mas não era feio, mas ficou mais bonito. Eu cumprimento Danone, Edenilde, César, Regina, Abigail, né? Quem mais está presente aqui entre nós? Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço vocês, que são as belezinhas. Tem hora de sair da saúde, da educação um pouco e vir para a saúde. Michel. A Michel, a Nilce. Estou escondido aqui, ó.
a Ana Cristina, né? Onde você está, Michel? E a Regininha, essa Regininha aí é porreta, né, também, junto com a Ana. E você, Guilherme, que eu acho que brilhantemente está tocando, né, junto com os primeiro e segundo presidente, no caso a Denilde e a coisa, mas não existe também só isso, todo mundo tá nessa. Dizer que o César sai dessa reunião já, Cláudio, com uma resenha para poder passar para vocês, que não pode, eu sou daquelas que eu não deixo para amanhã. Imediatamente senta, escreva, já começa a costurar para a gente já, segunda-feira, protocolar, onde eu falei que deve protocolar. Em tudo que falo de saúde, a gente está protocolando, tá? Que é exatamente para a gente mostrar que a gente não está de olhos atados, né? Que nós estamos de olho e que a gente quer, sobretudo, né, garantir a vida nesse momento. A nossa vida é mais importante. Eu quero do fundo do meu coração, eu quero fazer força, Ana e a Regina e Guilherme e Denilde, de estar num desses atos ainda na pandemia, com vocês, com o risco que a gente tem que correr, mas quero estar. Não pude porque eu sou presa por essa maquininha aqui que não me deixa em paz. E todas as agendas, aquelas agendas que você tem que dar respostas imediatas frente aí a esse desgoverno Dória, né? Acho isso. Então, eu agradeço, né? Digo para vocês que foi uma tarde proveitosa, eu acho que uma reunião proveitosa e de bons encaminhamentos. Nós vamos chegar lá, tá bom? Forte abraço, muito obrigada. Um beijão para todo mundo. Valeu, obrigado, Bebel. Pessoal, mais uma tarefa cumprida. Agora temos nossos encaminhamentos para dar sequência. Acompanha agora o resultado no grupo do Zap da coordenação e vamos dar continuidade. Agradeço a presença de todo mundo, a presença da Bebel, da Márcia, da Idenilde, primeira vice, Regina, segunda, todos os coordenadores, da Nilce, nossa secretária, Santa Nilce, que nos quebra todos os galhos possíveis, o pessoal dos gabinetes, Elisângela, Cláudio e César, enfim. Gente, gravamos a reunião, agora se eu fiz tudo certo aqui, depois a gente coloca isso para... Se deixar um beijão pro Moreno, viu, filho? Pelo amor de Deus. A gente coloca depois para o pessoal acompanhar como é que foi essa 1h30 de conversa aqui com vocês, tá bom? Gente, valeu, até a próxima e vamos tocar para cima porque o IANSP, ele é nosso, tá bom? Até mais, próximo. Isso aí. Tchau, gente, boa tarde para todo mundo. Tchau. Boa tarde a todos. Desculpa aí, pessoal. Tchau. Moreno, um beijo. Tchau. Mandei. Você também. O Michel ficou de espião, se ninguém poder ver. Viu você não, bicho? Agora. Tô com um problema sério aqui no computador. Isso aí.